Já aconteceu alguma vez de você conversar com alguém e não gerar uma química? O que é essa química? Por que tem pessoas que é tão fácil de se comunicar e outras não tanto, né? Cara, por que será que por umas pessoas você tem um interesse muito grande e por outras nem tanto? Por que será que você tem dificuldade de encontrar pessoas que te entendam, pessoas que de fato têm assuntos interessantes, que são compatíveis com os seus? Bom, nesse vídeo é sobre isso que a gente vai conversar e vou trazer algumas dicas para você conseguir resolver de uma vez por todas essas questões e de fato ter muitos amigos, encontrar muitas pessoas e ser uma pessoa extremamente agradável. Em algum momento da vida aí você se sentiu sozinho, cara. Talvez aí no dia do seu aniversário você nem sequer recebeu uma mensagem. Por que será que as pessoas não estão nem aí pra você? E por que será que as pessoas estão tão interessadas em outras pessoas que no final das contas não estão nem aí pra elas? Isso é muito importante, esse tipo de pergunta é muito importante, principalmente porque se você está interessado em fazer boas amizades, se você está interessado em deixar de ser sozinho, é sinal que esse vídeo é pra você. Em algum momento você percebeu, você aprendeu que você não tinha amizades verdadeiras. Em algum momento você entendeu que de fato as pessoas que você conhecia há 5 anos atrás já não são as mesmas pessoas que você anda, que você convive de hoje. Essa dinâmica entre conhecer e se distanciar de pessoas é natural, tá, pessoal? O que não deve acontecer é que você fique sozinho. Não deve acontecer em hipótese nenhuma você ficar literalmente sozinho. Pode acontecer em algum momento da vida você se ver sozinho, você se sentir na solidão. Mas de maneira geral, pessoal, a solidão não é nada saudável. Imagina, por exemplo, você viver o resto da sua vida, e vamos supor que você tenha 20 anos, aí uma idade média, ou 30, de 20 a 30 anos, e o resto da sua vida, vamos supor que você vive aí até os 90, vamos supor que até os 90 anos da sua vida, você viva sozinho, sem família, sem marido, sem esposa, sem namorada, sem nada. Imagina esse cenário. Pessoal, já é assim, assustador, já é frustrante você imaginar uma cena dessa, simplesmente porque o ser humano, pessoal, ele não foi feito para ficar sozinho. Se hoje você aí tem alguma dificuldade de se comunicar com pessoas, saiba que isso é natural, você pode treinar, você pode melhorar essas práticas e eu aconselho que você foque na melhora dessas práticas, como principalmente entrando em vários vídeos aqui do canal e aprendendo mais sobre comunicação. Mas pessoal, tenha em mente uma coisa, não é ideal, principalmente para nossa saúde emocional, que você seja sozinha, ou melhor, sozinho ou sozinha, enfim, pro resto da sua vida. O ideal é que você tenha uma grande gama aí de amizades. Boa, Diego, mas você sabe que não dá pra confiar em ninguém, porque, pô, de 1000 pessoas, de 100 pessoas que a gente conhece, a gente confia em 1 ou 2. Pessoal, é muito importante sim que você tenha, sei lá, sua mãe, que seja da sua confiança, que você tenha um amigo que você confie, que você tenha um primo que você confie, enfim. Só que o ideal também é que você, ao longo da sua vida, saiba se comunicar, que você conheça pessoas diferentes, porque essas pessoas diferentes que você vai conhecer vão abrir portas, ou seja, oportunidades para você, vão te dar sugestões muito infinitas aí em relação ao que você pode fazer diferente, ou seja, distintas daquilo que você já sabe, né? É isso que eu quero dizer. Enfim, pessoal, uma vez que você sabe se comunicar, bom, Diego, eu tô nessa empresa aqui, já tô aqui há 2 anos, eu não me comunico bem com as pessoas, elas me deixam isolado e eu já evoluí até o nível 2 ou até o nível 10, por exemplo, beleza. Se você soubesse se comunicar, talvez em 2 anos você evoluiria até o nível 100, simplesmente por saber se comunicar. Não sei se você sabe, pessoal, mas a comunicação pode abrir portas gigantescas para você. Então, se hoje você se vê sozinho, na solidão, tenha em mente que você precisa sair dela. Pô, Diego, mas eu não gosto de pessoa, eu me sinto inseguro. Pessoal, vai ter vários vídeos aqui do canal que vão tratar sobre esses assuntos, mas o importante, o principal, é que você foque em resolver essas questões internas suas para que você volte para a sociedade, para que você descubra quem você é de uma vez por todas. E para te explicar como que você pode resolver essas questões, eu vou trazer uma história bem simples, tá? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas para que você pesque um peixe-espada, você precisa saber aí alguns hábitos que ele tem, tá? Um dos hábitos do peixe-espada é o seguinte: durante o dia, durante aí, sei lá, vamos supor que é porque tem essa variação de nascer do sol em algumas regiões do mundo, mas de maneira geral, das 6 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde, quando o sol ali tá no pico, né? Quando ele tá mais quente, o peixe-espada tem o hábito de ir pro fundo do mar. Nossa, Diego, como assim? O que você tá falando? Quero me comunicar bem, eu quero sair dessa solidão. E por que você tá falando de peixe-espada? Calma, pessoal, presta atenção. Uma vez aí que o peixe-espada tem esse hábito, o que o pescador ele precisa entender, né? Pessoal, durante aí a temperatura menor da água, ou seja, quando já estão chegando aí das 4 horas
horas da tarde até as 6, 7, é o momento aí que o peixe-espada vem à superfície, é quando é facilitada aí a pesca. Digo, o que tem a ver? Presta atenção. É muito importante você entender uma coisa, para que o pescador consiga ter esse peixe-espada em mãos, ele precisa saber os hábitos desse peixe, ele precisa saber qual é o tipo de isca que ele gosta mais, ele precisa saber qual praia, ou melhor, né, qual costa de praia esse peixe ele se adapta melhor, qual é o tipo de ambiente que ele gosta, qual a temperatura geralmente da água ali que ele mais gosta, enfim. Além disso, existe esse ponto. Um segundo ponto é o seguinte, além disso, o pescador precisa ter experiência para pegar esse tipo de peixe. Por exemplo, vocês sabem que o peixe-espada, uma das características dele é aquele bico afiado na frente dele, né, na face dele. E se você não manusear ele com uma destreza, você pode acabar se machucando feio, literalmente feio mesmo, pessoal. Então, naturalmente, o pescador precisa ter uma certa habilidade para manusear ele. Além do mais, precisa também ter uma certa força física para segurar ele, precisa ter aí um anzol adequado, precisa saber manipular esse anzol. Pô, Diego, pelo amor de Deus, o que tem a ver? Eu só quero me comunicar bem. Agora vem a moral da história. Primeira coisa que faz um pescador estar disposto a ir para o mar pescar um peixe-espada é o seguinte, não a primeira coisa, né, mas uma das principais é a seguinte: o peixe-espada é um peixe muito raro e difícil de se pescar por conta dos hábitos, enfim, por conta de uma gama de dificuldade. E o que faz o pescador estar interessado na pesca é a dificuldade, é ele ir até lá, é a conquista. Ponto. É muito importante também, durante as suas comunicações, você ter em mente qual é o seu objetivo com as pessoas. Pô, Diego, eu só quero fazer amizades novas. Ok, esse é o seu objetivo. Pô, Diego, só quero paquerar aquela mina, eu nem quero nada sério. Top, esse é o seu objetivo. Tenha em mente, antes de mais nada, o seu objetivo. Após isso, o pescador ele precisa entender como que funcionam os hábitos do peixe. Como que ele vai aí pescar esse peixe se o peixe durante um período aí da maré, por exemplo, ou do sol, da hora em si, o peixe está lá no fundo do mar, não tem como pescar esse peixe. De forma resumida, pessoal, da mesma maneira, você precisa entender como que a psicologia do ser humano funciona, por que a gente cria uma química por alguém, como que a gente provoca essa química nessa pessoa, como que a gente faz para se comunicar com ela de maneira assertiva, enfim. A gente precisa também entender os hábitos de pensamento, os hábitos comunicativos dessas pessoas para que a gente tenha uma comunicação assertiva. Da mesma forma que o pescador precisa ter uma certa experiência para manipular o peixe, para colocar o peixe dentro do barco, tem uma certa força física, enfim, ele precisa de uma experiência no geral, você também precisa de experiência, você precisa também ler sobre como se comunicar melhor, você precisa também resolver questões pessoais internas suas para que você seja mais confiante, tenha mais autoestima durante suas conversas. Você precisa praticar muito, não que seja ruim, não é um processo doloroso, tá, pessoal? Você só precisa praticar, é algo natural. A comunicação em si é um músculo que já existe em você só precisa pôr ele em prática. De maneira geral, você precisa pôr em prática, você precisa ser experiente. Da mesma maneira que o pescador precisa ter algumas horas de pesca para pescar esse peixe, né, de experiência, você também precisa para se comunicar com as pessoas. Dito isso, eu vou trazer agora a cereja do bolo. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Pessoal, uma dica muito interessante sobre a conversa, sobre a comunicação, é o seguinte, é básico, tá? As pessoas não querem estar próximas de pessoas desinteressantes. Se você aí teve algum amigo de infância, por exemplo, eu tenho certeza, Diego, mas pô, era coisa de infância, a gente só brincava e tal. Enfim, eu tenho certeza que o seu amigo era muito interessante para você. Vocês gostavam das mesmas coisas, vocês brincavam, vocês estudavam na mesma escola, enfim. Primeiro, para gerar interesse pelas pessoas, ou melhor, para que as pessoas tenham interesse por você, você precisa ser interessante. Então, primeira dica, ninguém gosta de pessoas desinteressantes. Segunda dica, pessoal, melhore a si mesmo. Pô, Diego, como assim? Lembra que eu falei que para você se comunicar bem, você precisa resolver certas questões? Primeiro, pessoal, resolvam essas questões. Cara, você vai às vezes ser muito inseguro, você não vai conseguir chegar numa menina, você não vai conseguir fazer uma entrevista de emprego, você não vai conseguir fazer uma amizade numa festa, enfim, resolva essas questões, pessoal. Por quê? Porque geralmente é falta de autoestima, você não tem confiança em si mesmo, você não tem a habilidade necessária para entender o que acontece dentro de você primeiro, para uma vez que você entende essas questões, você consiga conversar com as pessoas. Então, antes de mais nada, melhore a si mesmo. Pô, Diego, mas eu só quero, eu só quero arrumar um emprego melhor. Estuda, sabe? Faz aquilo que você precisa fazer para que você se melhore, que naturalmente as pessoas vão surgindo na sua vida. Um terceiro ponto muito interessante, pessoal, para que você desperte o interesse das pessoas por você, você primeiro também precisa ter interesse por elas. Então, antes de mais nada, não ache que você é a última bolacha do pacote, não ache que as pessoas têm a obrigação de gostar de você só
porque você é como é. Pessoal, tenha em mente que uma vez que você se interessa pelas pessoas, elas vão aí ter a reciprocidade, né? E naturalmente vão também desenvolver o interesse por você. Quarto ponto, fica até o final do vídeo. Quarto ponto, pessoal, vocês precisam mudar de ambiente. Você não vai conseguir conhecer pessoas diferentes, você não vai conseguir conhecer pessoas legais, você não vai conseguir conhecer pessoas que te ajudem na vida, você não vai conseguir aquela pessoa que você tanto deseja casar, namorar, que seja, se você se mantém nos mesmos ambientes de sempre. Você precisa mudar de ambiente, principalmente porque se você deseja um tipo de pessoa, se você deseja conhecer pessoas novas, essas pessoas novas estarão em ambientes que você não está. Porque se você já estivesse nesses ambientes, você não estava nem vendo esse vídeo, porque você já teria conhecido essas pessoas e já teria resolvido essas questões. Então, pessoal, mude de ambientes. Pô, Diego, eu não gosto de balada. Meu, vai em algum evento que você goste, sei lá, evento de games, caso você goste, vai no estádio de futebol, caso você goste, e esteja disposto a estar em ambientes que pessoas diferentes estejam. E um detalhe muito importante, pessoal, essa é a cereja realmente do bolo, cara. Essa é a cereja que ninguém te conta. É um gancho, aquela dica para melhorar a si mesmo. Pessoal, em hipótese alguma, tá? Hipótese alguma, vou reforçar muito isso. Hipótese alguma, foque em conhecer pessoas, em se preocupar em conhecer pessoas, em buscar um relacionamento, fazer certos tipos de amizade sem antes melhorar a si mesmo. Você vai evitar muitas frustrações da sua vida se você focar primeiro em si e depois nas pessoas. Por exemplo, vamos supor aí que você deseja aí conhecer uma menina, você deseja um namoro, que seja. Cara, como que você vai se preocupar em desenvolver certos traços de comunicação, sendo que você não confia em si mesmo, sendo que você não tem uma conversa legal, sendo que você não tem o que agregar na vida daquela pessoa? Pessoal, foca em si mesmo. Você vai ver que vai ficar mais leve, mais fácil, você não vai buscar aprovação social dos outros, enfim. Foca em você primeiro, para que depois você foque a sua atenção nos outros. Principalmente, pessoal, é até um segredo isso aqui que eu vou te contar, mas principalmente porque esse vídeo aqui, esse canal só surgiu porque eu resolvi primeiro questões internas em relação a mim. Antes eu não tinha facilidade em gravar vídeo, eu não tinha sequer a confiança de gravar vídeos, mas primeiro eu resolvi essas questões para depois começar a me preocupar em entender um roteiro, em gravar o vídeo, em entender isso tudo que eu tô te explicando. Ou seja, primeiro foque em você. Esse foi o vídeo e até a próxima.